Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo. Continue ligando 2379-4733. Agora eu recebo o Dr. Celso Batello, que é médico, homeopata, ortomolecular, nutrólogo, escritor e diretor da Associação Mundial de Íris Diagnose. Ele vai falar sobre o assunto que, infelizmente ou infelizmente, eu não sei, nós todos estamos inseridos nele, né, doutor? É verdade, Beth. É sinal que a gente não morreu cedo, né? Pois é. Bem, né? Que é envelhecer com saúde. Vamos à matéria? Posso Vamos entrar lá, à matéria? por favor. Então vamos à matéria, e aí uma matéria introdutória apenas, e aí você, por favor, complete para a gente. Vamos lá. Olha que bonito. É um processo contínuo que se inicia ao nascermos. Cada dia vivido é um micrograma de areia na ampulheta do tempo. O modo como cada pessoa age, os hábitos de vida que adquirir e os cuidados que tem consigo serão decisivos para uma velhice penosa ou, ao contrário, para uma etapa de maturidade que não extingue o tempo das descobertas e da alegria de desfrutar a existência. De fato, quanto mais vivemos, maiores desgastes físicos impomos às nossas estruturas orgânicas. A pele perde gradualmente frescor, a massa muscular e os ossos diminuem, enquanto a gordura corporal aumenta. Os sentidos antes aguçados agora precisam de artefatos, óculos, aparelhos para a perda auditiva e etc. As áreas mais afetadas vão depender de como a pessoa viveu ao longo do tempo. E aí, doutor, o que você tem para nos dizer? Eu quero primeiro pedir perdão para os geriatras, né? Para os pediatras e até pelos ginecologistas, né? Porque eu já envelheci, estou com 63 anos, faço agora dia 14 de outubro, né? Mas um dia eu fui criança, né? Fui bebê. E também fui embrião. Então, você falou, a gente começa a envelhecer depois que nasce, né? Agora, esses cuidados, eu falo assim, tem que fazer uma geriatria pediátrica. É bonito isso, né? E de alguma maneira, os pediatras fazem isso. Por isso que eu peço desculpa, tá entrando nesse campo, né? Eles fazem isso, né? Quando dão as vitaminas, os minerais, aqueles cuidados todos, né? De rotina, de praxe, rotina, isso. Né? E digo mais ainda, os ginecologistas, olha que bonito, né? Os ginecologistas, eles também já fazem isso. Né? Então, por exemplo, na fase de embrião, quando entra lá com ácido fólico, que é para evitar algumas situações, tipo o lábio leporino, que é aquele lábio aberto, não é? Então, veja só, Beth, que isso já começa até mesmo antes do nascimento, esse tratamento. Então, quando você tem esse cuidado todo, você já está contribuindo para que a pessoa envelheça de uma maneira melhor. Mais saudável. Mais saudável. E o importante também colocar que essa coisa do envelhecer, que a idade, ela não é cronológica, né? Então, lógico que tem uma coisa cronológica, tá na carteira de identidade lá. Todo mundo, tanto. Mas, na realidade, o que vale é a idade biológica. Porque tem mulheres, vamos supor, de 50 anos e tem uma biologia, um corpo de 30. De 30, aí tem. Entendeu? Tanto homem como mulheres. E hoje tem exames que comprovam isso. Tem exames que comprovam isso, né? Que mostram a tua massa muscular, o teu grau de envelhecimento. Mas é muito claro, assim, por exemplo, em consultório, ou quando você vê um amigo, de repente você fica muito tempo sem vê-lo, um ano, alguma coisa, você vê que parece que escorregou na casca de banana, não é? Derrapou e entra no envelhecimento acelerado, né? O importante, eu acho assim, eu fiquei pensando, quando você me convidou para vir aqui, o que eu poderia falar de uma maneira clara, né? Eu acho que tem algumas condições, 5 condições talvez, para você manter a saúde e envelhecer com saúde de fato, dignidade, né? Você envelhecer e não ser senil. É uma diferença muito grande, né? Explica pra gente. Senilidade é quando você adoece e começa a ter problemas, não é?
Então, existem estratégias, a meu ver, para você fazer isso, né? Primeiro, começou lá quando é embrião, como a gente falou. Depois, quando nasce, na adolescência, aquelas coisas todas, né? Mas a primeira condição é você manter um cérebro bom. Um cérebro funcionante, um cérebro em que ele receba os nutrientes, né, vindos da alimentação, um cérebro que é bem oxigenado. Essa é a primeira condição. Quer dizer, ativar o cérebro. Ativar o cérebro. Com alimentação, com vitaminas. Vitaminas, minerais. Né? A segunda condição é uma circulação adequada. Para quê? Para que essas vitaminas e minerais consigam chegar lá. Como nós estamos vendo, né? Pessoas, né, maduras lendo jornal, pessoas que se interessam pela leitura, ajuda bastante, né, doutor? Ajuda muito, né? Aí eu não sei bem o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Né, doutor? Eu tenho dúvida. O pessoal fala muito do Alzheimer, né? De falar, não, quanto mais atividade você tiver, quanto mais você lê e tal, né? Eu não sei bem isso, se é bem isso, entendeu? Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Eu acho que já tem uma predisposiçãozinha, alguma coisa acontece lá. Também. E, logicamente, quanto mais área do cérebro você tiver, for ativada, é melhor. Porque vamos supor que você comprometa uma área, que tenha um comprometimento em uma área, Beth, existe um negócio chamado recrutamento. Né? O que é um recrutamento? É que nem uma tropa do exército, né? Está na guerra lá. Teve uma baixa, o que faz? Recruta os outros que estão na reserva lá. Então, o ler muito, fazer essas atividades todas é importante para que esse recrutamento seja mais fácil. Né? A segunda condição é ter uma circulação adequada, que faça com que o sangue chegue lá. Oxigene mais. O cérebro. Então, é uma coisa que pega o coração, o conjunto, coração e pulmão. Não é? Aí a gente cai naquele ditado italiano, só para o pessoal não esquecer mesmo. Quem anda não fica de miolo mole. Foi o que o Reinaldo acabou de falar. Né? Quando a atividade física, né, o coração bombeia a câmara esquerda, sangue arterial, chega até as extremidades, né, ele tem que voltar. Esse voltar chama-se retorno venoso. Então, se volta mais sangue para a câmara direita do coração, a câmara esquerda fica preparada porque vai oxigenar mais. Então, pá, bombeia sangue para o cérebro. Entendeu? É a segunda condição básica que eu acho, né? A terceira condição básica é a alimentação. Então, é muito importante a alimentação. Aquilo que você deve ingerir, né, costumeiramente, e aquilo que você não deve ingerir. Nós já tivemos um programa aqui que você falou os 10 melhores alimentos, os 10 piores alimentos. Então, muito rapidamente, eu sei que tem questão de tempo, né? O ideal é que... Você tem tempo ainda. Tem tempo? Tem. Eu estou meio falando rápido, não, né? Não. Mas depois a gente vai fazendo a sintonia fina. Refrigerante tem que evitar. Tá claro? Nós lá estamos mostrando um salmão. Um salmão, né? Evitar refrigerante, evitar muito sal, evitar açúcar branco. Isso entendeu? Digo evitar, não quer dizer que nunca vá comer, não é isso. Mas diminuir substancialmente. Dar preferência para o mascavo, esse tipo de coisa. Né? E uma coisa que envelhece muito é fumar. Entendeu? Então, a pessoa que fuma, você... Não sei se como médico isso, mas você, por exemplo... bateu o olho, se eu bater o olho, já sei que fumou. Ou pelo cabelo, ou pela cor da pele. Pela cor da pele. Então, o não fumar é fundamental. Porque a pessoa fica intoxicada, muda a cor da pele. Né? Fica cinza. Fica cinza, engraçado. E o cabelo que espelha a vitalidade, você olha e ele fica ralo. Né? Ele fica ralo, ele fica sem brilho. A gente percebe na hora quem tem fuma, olho clínico, né? Quem fuma, quem não fuma. Não é? A quarta condição, Beth, é que os sistemas de eliminação de toxinas estejam funcionando bem. São 5. Quais pele, são? Pele, sistema respiratório, sim, sistema urinário, sistema linfático e intestino grosso. Então, é aquela coisa que a gente cita também, né? Quem não evacua fica enfesado, enfesado, cheio de fezes.
Então, 60% das toxinas são eliminadas via fezes. Então é muito importante, a gente já falou sobre intestino grosso aqui, né? É muito importante que ele funcione adequadamente, porque se as células ficarem ali retidas, as toxinas são reabsorvidas. E a quinta e última, depois a gente pode devagar, né? Que o Dr. Jensen falava, que foi meu professor de iridologia, que viajou o mundo várias vezes, viu que os povos longevos faziam, né? É descansar antes de ficar cansado. Ai, que maravilha, né? Beth, isso é fundamental. Fundamental, né? Descansar antes de ficar cansado. E o que a gente vê na prática hoje, infelizmente, você pega... O povo europeu tem essa, principalmente os italianos, eles fecham as portas, se tem comércio, o dolce far niente. O dolce far niente. É, o dolce far niente. Né? É a sabedoria de não fazer nada. E tanto é que tem aquele livro, O Ócio Criativo, não é? Então, para mim, assim, para que fique em linhas gerais, alguma direção, para que não fique falando abobrinha aqui, né, coisa que todo mundo já sabe, para mim, essas são as linhas gerais. Bacana. Doutor Celso, tem que chamar um intervalo? Eu volto rapidinho. Gente, vamos ao pequeno intervalo e a gente volta rapidinho, continuando esse papo super gostoso com o doutor Celso Bartello. Até já. Voltamos aqui com o Dr. Celso Bartello, que é médico ortomolecular, nutrólogo, diretor da Associação Mundial da Íris Diagnose. Doutor, eu tenho uma dúvida aí do telespectador. Posso entrar? Por favor, Beth. Então vamos lá, vamos à dúvida. Meu nome é Ana Paula, sou de São Caetano e eu gostaria de saber quais os alimentos que eu poderia consumir com meu tipo sanguíneo O positivo para auxiliar na perca de peso e quais que eu deveria evitar para conseguir ter sucesso com a minha dieta. Vamos lá responder, doutor? Olha, eu não acredito muito na dieta do sanguínea, né? Não é 100%? Não é 100%, não. O que ela tem valor para mim, a coisa do tipo sanguíneo, é um valor antropológico, não é? De como era o sangue das pessoas caçadoras e como depois as agricultoras e tal. Mas eu não vejo uma relação entre o alimento e o tipo de sanguíneo. Isso não existe. Não existe. Não tem nenhuma comprovação. Porque ela é tipo O, que é universal. Teoricamente, seria carne, né? Carne vermelha seria a pessoa mais apta a comer carne vermelha e outras coisas, né? Mas eu não vejo que seja assim. Eu não vejo. Pela sua experiência, pela minha experiência, não bate. As pessoas às vezes melhoram fazendo determinados tipos de dieta porque elas passam às vezes a comer o que não comiam. Ou deixam de comer aquilo que fazia mal. Entendeu? Para mim, a dietética que eu acho que é a mais adequada é a chinesa, que a gente sempre fala aqui, né? Dos 5 elementos, todos os alimentos, né? Então, comer um prato colorido, né? E comer, e sempre observação, é a quantidade, né? E outra coisa também, viu? Eu não vejo a coisa da alimentação, do emagrecer só com caloria, relacionado a calorias. Não, Celso. Não, para mim tem metabolismo, tem outras coisas envolvidas aí. Agora, metabolismo, a gente saiu um pouquinho do tema, mas ainda está respondendo para a garota aqui. Metabolismo, existe hoje meios de a gente ativar o metabolismo, ou seja, medicamentos? Existem. Exercícios físicos, eu sei que... ativar, e também, às vezes, em alguns casos, se a pessoa tem um metabolismo voltado para o sistema nervoso simpático, né, que funciona mais à base de adrenalina, tem como você modular, a palavra é modular, né? Modular. No sentido de trazer uma normalidade, tanto lento quanto acelerado, né? Então, para cada um deles, tem alguns grupos de alimentos que são, não digo contraindicados, mas devem ser evitados. Agora, a carne, para todos, é um denominador comum. É fundamental. É fundamental. Porque ela que vai produzir, né? Através do fósforo existente nela, o ATP, que fornece energia, entendeu? Então, sem ela, realmente, não tem energia, essas coisas todas aí. É o que eu posso responder para ela, né? Muito bom. Agora, voltando ao nosso tema, doutor.
A gente falou de exercícios físicos, mas a gente percebe que numa idade mais avançada, as pessoas não têm mais tanta disposição de ir para uma academia e praticar exercícios físicos. A caminhada ainda é a melhor opção. É a melhor opção. Tem trabalhos mostrando assim que a pessoa que caminha 20, 30 minutos por dia, ela acrescenta 10 anos de vida útil na existência. Não é? Então, quando você caminha, você oxigena mais o cérebro, você leva os nutrientes que estão acontecendo ali. E você, aqui no intervalo, comentou a coisa do cérebro encolher um pouquinho, né? À medida que vai envelhecendo, realmente diminui, né, o volume do cérebro, ou pode diminuir o volume do cérebro, todo aquele desenho que tem no cérebro também, que parece parece nozes, né? Nozes, parece umas nozes. Vai desaparecendo. Agora, é muito importante que você faça atividade física, que caminhe principalmente. E atividade física é um negócio interessante, né? Eu acho assim que desde criança, talvez a atividade física mais importante para mim sejam as artes marciais. Celso. Porque ali você usa os dois lados do cérebro, né? Então, por exemplo, um karatê, né? Que você soca com a direita, depois você soca com a esquerda, entendeu? Você está usando os dois lados do cérebro, né? Ou quando você faz uma defesa, você está usando os dois conjuntamente. A tradição chinesa, para mim, eles são fantásticos, né? Porque você pega lá o Kung Fu, né? Que é um esporte mais de jovem. Na medida que vai envelhecendo, o que eles fazem, Beth? O Tai Chi Chuan. O Tai Chi, Entendeu? Que é uma arte marcial, né? Só que ela é feita de uma maneira de não desperdiçar, de não gastar tanta energia que é indispensável para o idoso. E eu lembro uma vez, conversando com a doutora Satiko, que eu sempre falo isso, né? Que quando eu fui diretor de saúde em Santo André, nós trouxemos o pessoal da USP aqui para ensinar acupuntura na rede. E ela falou assim para mim, olha, o idoso que faz Tai Chi Chuan tem 25 vezes menos chance de cair do que um que não faz. Eu até brinquei com ela, doutora Satiko. Não são 25, né? Eu falei, são 2.500%. Puxa, maravilha. Então ela ficou assim. E realmente é um trabalho que eles têm na USP isso. Então eu acho assim, para o idoso, uma coisa interessante é caminhar, né? Conforme a disposição dele, um pouco de musculação é bom, sabe? Musculação é bom, é boa para o idoso. E essas coisas tipo Tai Chi Chuan, né? Yoga também. Sim. Yoga é uma das coisas que mais mantém, como é que fala? Anti-envelhecimento. Celso. Porque, Beth, interessante que esse curso de termologia que eu fiz, o que é termologia? Nós mostramos aqui um dia, né? É você fotografar o calor. Aquilo que o pessoal usa no aeroporto, na Fórmula 1 está usando, né? Quem gosta de Fórmula 1 sabe a temperatura da roda, do motor. Sim. E a gente faz isso para o ser humano. E tem uma foto de uma menina fazendo yoga, nesse curso que eu fiz, onde ela fica isotérmica. Todas as temperaturas do corpo são iguais. Olha que bacana, né? Maravilhoso. Quando ela está fazendo equilíbrio. E é uma coisa que não tem nada a ver com religião, não é? Então você pega o pessoal evangélico aí, às vezes eles começam, mas vou fazer yoga porque tá assim, não tá assado, né? Tem trabalho mostrando, já na própria Índia, que os caras estão desvinculando, né? Principalmente o Hatha Yoga. O Hatha Yoga que não tem envolvimento religioso, espiritual com nada. O cristão pode fazer, o espírita, o católico, né? Porque não tem conotação. Hoje, por exemplo, eu faço yoga também. Quando eu faço yoga, eu peço direção do Espírito Santo. Que bacana. Liquidei a fatura, não é? Então, aquelas coisas todas místicas que às vezes tem, na própria Índia eles estão desmistificando, Beth. Que não tem nada a ver com a devoção. Tem a ver com os fenômenos que ocorrem com a prática das posturas. Então, quando você faz uma postura invertida, por exemplo, você fica lá de ponta cabeça, né? Todo o sangue da parte inferior do corpo desce. Desce, vai para a câmara direita do coração, ele bombeia. Tchau. Entendeu?
vai para o pulmão, oxigena, bombeia outra vez, cérebro e todas as estruturas. Quando você faz uma postura que você dobra, Beth, o fígado é como se fosse uma esponja. Entendeu? Você massageia o fígado ali. Então, se eu pudesse, tivesse a capacidade de escrever mais um livro na vida, eu escreveria sobre yoga terapia, né? E quais os efeitos fisiológicos do yoga. Então, eu acho, né, que é fundamental. Lógico que é bom que você associe um pouco de aeróbica, que é o caminhar, por exemplo. Sim. Entendeu? Ou mesmo quem faz uma musculaçãozinha, é bom que faça um pouco de aeróbica também. Então, eu penso que isso resume mais ou menos aquilo que eu penso que é... Envelhecer bem, né? Envelhecer bem. E até anti-envelhecer, né, Beth? Até anti-envelhecer. E outra coisa, com relação aos alimentos, o pessoal fala muito de só o alimento. Não é o suficiente para mim. Tem que suplementar. Com vitaminas e minerais. Isso eu acho que eu também... Porque o nosso solo é muito pobre, não dúvida. tem nutrientes, entendeu? Então, por melhor, eu sei que seja orgânico, aquelas coisas todas, né? Que tem uma possibilidade maior, mas eu acho que tem que suplementar. Doutor, infelizmente, olha lá, a nossa plaquinha, tempo esgotado. Por isso que eu estava queixando rápido. Infelizmente, né? Mas eu gostaria que você deixasse um contato, pode ser? Meu site, né, Beth? As pessoas podem acessar lá, tem várias coisas, tem vários livros. www.batelo.med.br. Lá tem os contatos e tem vários livros que estão disponibilizados. Isso, gratuitamente, eu tento prestar esse serviço aí, né? Isso é ótimo, doutor. A gente vai ficando velho, uma coisa que a gente quer ser útil também, né? É verdade. Não é? Então tá aí, você já Obrigado. está fazendo a sua parte. Já fiz. Já estão lá, né? Diz que depois de 63 anos você completa um ciclo, né? Então, estou nessa já. Obrigada, doutor Celso, foi ótimo, viu? Gente, eu quero agradecer a audiência. Lembrando que eu quero também agradecer a Boutique Show que me veste aqui em todos os programas. Fica em Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André, e o telefone 4438-2493. Lembrando, amanhã ambulatório gratuito na Nirvana, 1 quilo de alimento não perecível. Você tem cromoterapia, cura prânica, mandala mágica, reiki e outras terapias, a partir das 13 horas na Nirvana. Gente, eu vou parando por aqui, desejo a todos um ótimo final de noite. Volto sexta-feira com outros convidados, outros assuntos diferentes, sempre visando o autoconhecimento.